Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o Deus que perdoa, mas que também age com justiça. Bem, o nosso texto principal hoje está lá em Êxodo, no capítulo 32, e aqui é contada a história que Moisés estava lá no monte, né, quando ele tinha acabado de subir para falar com Deus, Deus se revelar a ele e as tábuas dos mandamentos serem escritas, as leis serem ditas e como seria a construção do templo. Nesse período todo, Moisés estava lá em cima do monte e no capítulo 32 ele desce do monte. Mas Mateus, por que ele desceu do monte? Porque Deus falou para ele que o povo tinha se corrompido. Deus falou exatamente o que aconteceu. Eles tinham erguido o bezerro de ouro e estavam adorando a ele. E naquele mesmo instante, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e Deus queria fulminá-los. Deus queria matar todo mundo e prometeu para ele, ó, deixa eu matar todo mundo e eu farei de você, Moisés, uma grande nação. Mas Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor não fez. O Senhor não fulminou todo mundo. E aqui a gente já percebe o poder da intercessão e o perdão de Deus. Moisés intercedeu e conseguiu fazer o Senhor mudar de opinião, né? Não que o nosso Deus mude de opinião, mas o Senhor repensou e não matou todo o povo, por causa das promessas que ele havia feito também a Abraão, Isaac e Jacó. E a gente observa que Deus falou, tá bom. E a gente vê o amor e o perdão de Deus nessa cena. Moisés desce do monte e quando ele chega lá embaixo, de fato tinha acontecido, o Senhor tinha falado para ele, óbvio, né? E quando ele chega, ele fica muito irado e as tábuas que ele tinha escrito, o próprio Deus tinha escrito, Moisés as quebra. E depois de quebrar, ele pega o bezerro de ouro, joga no fogo, vira pó o bezerro de ouro, né? Porque derreteu, virou pó. Jogou sobre a água e fez os filhos de Israel beber água. A gente observa que Moisés ficou muito bravo. Ficou indignado com o povo, porque o povo fez aquilo. E se irritou. E falou, vós pecastes com grande pecado. E depois disso ele sobe para o monte outra vez, para interceder pelo povo. E Moisés intercede de novo e fala, Deus, perdoa, está no versículo 32, perdoa o pecado do povo, né? Se não, apaga-me, rogo-te, do teu livro que escreveste. E Deus falou, não vou apagar o seu nome. Aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro, mas o seu não. E aqui a gente observa também a justiça de Deus. Deus perdoa, sim, mas aquele que peca, Deus age com justiça também. Nós temos um Deus que perdoa, sim. Nós temos um Deus que é amoroso, sim. Mas nós temos um Deus que é justiça também. Ele tem muito poder para perdoar o seu pecado e ele perdoa o seu pecado. Ele age com amor para com você diante das suas falhas, diante das suas limitações. Mas ele não quer que você desista, ele não quer que você ceda. A gente observa aqui que o povo falou, não, Moisés está demorando muito para descer, a gente não sabe nem quem é esse Moisés. A gente não vai descer, vamos adorar outro bezerro. Arão foi lá e moldou o bezerro. E Deus não gostou nada disso. Nós precisamos estar conscientes do Deus que nós servimos. E diante das dificuldades, diante das provas, diante dos pecados que nós somos expostos todos os dias, diante das possibilidades que o mundo, dos pratos que o mundo oferece, nós precisamos resistir, não devemos nos curvar diante de bezerro de ouro, que pode ser um pecado que a gente comete diariamente, ou propostas que nos surgem de pecar. Nós precisamos estar firmes, porque Deus tem poder para nos perdoar, sim. Moisés intercedeu pelo povo, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas a gente sempre colhe o fruto de tudo que a gente planta, seja coisas boas ou coisas ruins.
e o povo colheu o fruto do erro deles de adorar o bezerro de ouro, o anjo passou, né, e feriu o povo. O Senhor feriu o povo por ter feito o bezerro de ouro. Talvez, diante do seu pecado, Deus te perdoe. Talvez não, Deus te perdoará. Mas a consequência dos seus erros, você vai colher. Porque todo fruto que a gente planta, né? Toda semente que a gente planta, sendo ela boa, a gente vai colher o fruto. O fruto dos nossos erros e o fruto dos nossos acertos. Que Deus tenha misericórdia de nós e não nos consuma, assim como Ele queria consumir o povo de Israel. Nós possamos estar sensíveis à voz do Senhor para obedecer a Ele, a servir somente a Ele, com todo o nosso coração, e não se entregar às paixões desse mundo, a bezerro de ouro desse mundo, mas que possamos estar sensíveis à voz do Senhor para obedecer tudo aquilo que Ele mandar. Deus abençoe e até o próximo vídeo.